Saiba agora tudo o que vai acontecer nos últimos capítulos de Contigo Sim. Vocês verão agora, a partir de agora, todos os vilões levando então a pior e os mocinhos levando a melhor da vez. Fique aqui até o final e veja então mais um mistério desvendado. A casa caiu e a Salma, gente, perdeu todo o dinheiro. Na opinião de vocês, quem merecia então a morte? A Salma ou a Samantha? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários de quem deveria merecer o pior final de todos. A partir de agora vamos ver então a Salma levando então a maior informação de sua vida, que ela perdeu toda a fortuna então que recebeu então do seu pai. Aí então o seu advogado aparece para contar então que o ex-namorado dela, gente, pegou toda a fortuna dela, deixou ela com as contas zeradas. Aí então mostra então uma foto de uma pessoa que era a noiva dele, onde ela pensava ser então a sua ginecologista. O homem então escancara tudo ali para a Salma. A Salma começa então a chorar porque ela não consegue acreditar que ela então acreditou nos papos de um homem e perdeu toda a sua fortuna. Aí então o homem disse então que a ginecologista, onde ela estava fazendo seu acompanhamento, estava ali ajudando, era cúmplice então do ex-namorado dela e que os dois juntos raparam então todas as contas então da Salma. A Salma, gente, fica desesperada então em escutar que ela não tem mais para onde ir e está então prestes a dar à luz e descobre então também que agora durante a sua gestação ela não teve nenhum tipo de acompanhamento médico de verdade, porque a mulher era uma farsa. O médico diz então, o doutor que está acompanhando ali a Salma, o advogado, diz então que eles levaram as autoridades para poderem então procurar esse homem. Aí a Salma diz então que é muito difícil saber que foi usada todo esse tempo. Aí ela começa a sentir fortes dores e o homem que está ali então ajudando a Salma fica sem saber o que fazer. Aí a Salma diz que ela não consegue acreditar, pois tudo o que ela tinha era aquela herança de seu pai. Aí o homem fica então preocupado e diz, bom, eu tentei te avisar. Aí então ela começa a sentir fortes contrações. O advogado então diz que necessitam ir para um hospital e pergunta o que é que ela tem. E ali então ajuda ela então a se levantar. A Salma diz que dói muito e então ele lhe socorre. Leonardo chega lá no escritório da Ângela para contar para ela que hoje ele não foi ao hospital mais cedo porque ele precisou ir até a delegacia para prestar então ocorrência sobre a Mirtz, deixar a carta secreta lá também. Vocês já viram a carta secreta? Se não, comentem aqui abaixo que eu coloco para que vocês possam então ver, ou aguarde o final desse vídeo, o final ou algum momento eu vou ler a carta aqui para que vocês entendam sobre essa carta secreta que o Leonardo tanto fala, as provas, né, para que Yolanda então denunciasse ela. A Yolanda, antes de morrer na cadeia, escreveu uma carta e dedurou todos os segredos então da megera. Aí continuando aqui o papo de Ângela com o Leonardo então conta para a Ângela tudo o que lhe aconteceu e diz então que está muito mal e diz que o Sandro, mesmo não sendo seu pai de sangue, ele jamais conseguirá então de sentir e de desejar então que ele seja então seu pai, e conta que para ele o Sandro foi o melhor pai que ele teve em toda a sua vida e que não existiria outro igual. Aí a Ângela diz que apesar dele saber agora a verdade, ele não precisa negar que ele era o seu pai. Ele era sim e ele morreu achando que era, e então ele sempre será seu pai. Aí Leonardo então agradece todo o apoio da Ângela nesse momento tão difícil de sua vida. Ângela diz então que o Sandro foi a pessoa que ele criou, lhe deu amor, lhe educou e que isso seria necessário para a sua vida toda. Então ele é seu pai. Leonardo chora e fica olhando então ali admirado para Ângela, pois ela tem sábias palavras diante dessa situação. Depois de perder todo o seu dinheiro, a Salma não tinha outro lugar para ir. Mesmo ela sentindo fortes dores, ela não procura um hospital, ela procura a casa do Leonardo para que lhe socorra. Ainda é dia quando então o Leonardo está irritado, perguntando a Salma o que ela faz ali, porque ela não recebeu nem sequer respondeu suas mensagens, suas chamadas. A Salma fica ali chorando então apavorada, pois ela foi em busca de ajuda e olha só, encontrou um Leonardo explosivo e claro que com razão. Ela passou então a gestação quase toda sumida com o outro e a única coisa que ela disse antes de partir para o Leonardo foi que ela então deixaria sua filha descobrir sozinha que não tinha um pai. No caso, a pessoa com quem ela estivesse namorando, noiva ou casada, ele seria o pai dela e que depois, se um dia então ela descobrisse algo sobre o Leonardo, ela então diria para a criança que o Leonardo nunca quis elas duas. Depois de fazer altas chantagens então com o Leonardo, ela volta então arrependida então para pedir perdão ao Leonardo. Aí então
O Leonardo pergunta então para que foi que ela mandou aquela maldita revista, então dizendo que ia se casar com outra, e então perguntando então se ela não sentiu pena então de seus sentimentos sobre então ele não estar perto de sua filha, está ali preocupado, e então ele acusa a Salma de várias coisas, e claro, com razão, porque foi a Salma quem provocou tudo isso. A Salma então fica alisando a barriga e o Leonardo vai com tudo para cima dela e pergunta então se ela quis lhe castigar, deixando então a sua filha então ali sem saber o que aconteceu em relação a ter um pai. E então a história se repete em relação ao Sandro, né, ter criado o Leonardo sem saber então que ele tinha um outro pai, que no caso era o Júlio. Aí então a Salma conta para o Leonardo que essa não foi sua intenção. A Salma volta totalmente mudada agora, com um rabinho entre as pernas, porque agora ela não quer mais briga com ninguém. Ela agora está sem dinheiro, sem moradia e com um bebê prestes a nascer e sentindo fortes dores, pois entrou em pré-eclâmpsia. A Salma então pede para que Leonardo não reclame, não brigue com ela agora, pois ele não sabe tudo o que ela tem passado. Ângela já olha então com outros olhos para ela com pena. Aí então Leonardo pergunta para a Salma o que ela faz ali. Aí a Salma diz que ela caiu em um grande golpe, pois ele tirou tudo que então ela tinha. Ele lhe roubou todo o dinheiro. Aí então a Ângela pergunta o que faz então ela contar isso e eles acreditar. Aí então a Salma grita para a Ângela que ela não está contando nenhuma mentira. Ela estava apaixonada por um homem que era o seu ex-namorado e que agora ele sumiu na vida com outra, que era a sua ginecologista, tirando toda a fortuna que ela tinha por herança, que foi seu pai quem lhe deixou. E agora ela não tem nem para onde ir, nem para onde dormir. E pede então que o Leonardo lhe ajude. Aí então o Leonardo avança sobre ela. Ângela é quem segura o Leonardo e então ele diz: "Você que tratou de nos separar e de tirar então a minha filha de mim." Aí então ela fica lá assustada e então diz... Aí então o Leonardo diz: "Você me ameaçou o tempo todo, dizendo que eu nunca ia conhecer minha filha. Você tirou o que eu tinha de mais precioso em minha vida, que é minha filha, e você foi para longe." Aí a Salma então implora para o Leonardo lhe perdoar. Aí então o Leonardo diz: "Como que você aparece aqui como que nada aconteceu?" Aí então a Salma diz que ela sabe, o único lugar que ela não queria estar era ali agora, porque ela queria então ter uma boa vida. Ela queria estar casada com o Leonardo, construindo uma família, mas não foi isso que aconteceu. Daí ela tentou então a sorte com outra pessoa, se referindo ao Inácio, o ex-namorado dela, só que as coisas saíram então do controle e ele acabou então que lhe roubando. E então ela implora então ajuda ao Leonardo e diz então que ela é a mãe de sua filha e que ele deveria lhe ajudar. Leonardo fica muito nervoso e a Salma começa então a passar mal. Aí então Leonardo diz que é muito difícil de acreditar nela, pois toda vez ele cai nas malditas chantagens que ela tem sobre ele e diz que ela tem uma lábia muito grande. Aí então a Salma diz que dessa vez é de verdade, ela jura para ele que não tem para onde ir. A Ângela então sente que tudo isso é verdade. Ela se aproxima então do Leonardo e diz: "Léo, por favor, ela está grávida de um filho seu. Você tem que estender a mão para ela, a mãe de sua filha." Aí então Leonardo respira fundo e diz: "Está bem, eu vou lá falar com ela." E então ele pergunta então para a Salma, já que ela não tem para onde ir, se ela quer ficar ali então no apartamento dele. Aí a Salma então diz então que jura para o Leonardo que ele não vai se arrepender. Aí as contrações começam então a ficar mais fortes. Aí então ela diz que está muito mal e está doendo muito. O Leonardo pergunta o que ela tem, ela diz que não sabe, apenas que está sentindo muitas dores. Leonardo fica então preocupado e a Salma fica ali gritando, então chorando, porque ela está sentindo fortes dores. Ângela então deita a Salma sobre o sofá e então a Ângela fica lá tentando ajudar a Salma de alguma maneira. O Leonardo diz que está acreditando em tudo que ela diz, mas se por acaso isso for uma de suas mentiras, ela pagará caro. A Salma diz que eles não se arrependerão então de lhe ajudar e então ela começa a dizer que ela está sem dinheiro, não tem para onde ir, que as consultas pré-natais foram feitas por uma mulher que ela achou que era sua ginecologista, mas ela não era, e que agora ela está preocupada com sua bebê. Aí então ela
ela começa a dizer que está doendo muito a sua barriga e outras partes também. Ângela então nota que tudo isso é verdade e então ela começa a olhar a barriga então da Salma e vê então que ela entrou com uma pré-eclâmpsia e diz que elas têm que ir para o hospital agora mesmo, pois a bebê de Salma com o Leonardo está correndo sérios riscos de vida agora. Aí, gente, a Ângela é quem salva então a vida da Salma diante dessa situação, porque se ela não tivesse levado então a tempo a Salma, no caso, para o hospital, talvez o bebê não tivesse resistido. A médica agora está atendendo então a Salma e contando para o Leonardo todos os exames que deram e diz que logo então ele poderá então dar mais alguns resultados quando saírem então os resultados do laboratório. A mulher então examina a Salma e pergunta o que ela tem e a Salma diz que são fortes dores. Aí então a médica fica examinando então a Salma enquanto o Leonardo é consolado pela Ângela, que pede para que o Leonardo fique tranquila e que eles vão orar que tudo vai dar certo, tanto para a Salma quanto para o bebê. Aí então o Leonardo diz que ele, como médico, nem percebeu que era um pré-eclâmpsia e então agradece a Ângela por ter notado isso a tempo. A médica então orienta a Salma, deixando ela então a par sobre tudo o que está acontecendo. A médica também repreende a Salma por não ter procurado então uma consulta pré-natal, porque agora a pré-eclâmpsia então está fazendo com que o bebê sofra. E então ela informa para a Salma que eles terão que entrar então uma cirurgia urgente. No caso será então uma cesárea para que possa salvar pelo menos a vida da bebê. A médica não conta então a Salma que algo terrível vai acontecer com ela, se referindo então no caso, ela perder a vida. Não conta para não deixar ela muito nervosa, mas no caso aqui as coisas ficam tensas e o único jeito que tem é salvar apenas o bebê, deixando então a Salma falecer. Aí, para piorar as coisas, sabe o que acontece? A reunião do conselho finalmente acontece. Lá, a Ângela, Samantha, Dário e outras pessoas do consórcio estão todos reunidos, então, porque a Samantha está querendo tomar o hospital a todo e a qualquer custo, tirando também os direitos de Ângela como acionista, como majoritária lá, que o Geraldo deixou praticamente toda a herança para a Ângela, tirando também os direitos de Geraldo, que deixou também o Dário como diretor-geral do Hospital Vegas. Aí a Samantha está querendo fazer um rebuliço ali, tirando a Ângela e o Dário assumindo todos os dois cargos, no caso, ficando com tudo ali para ela. Aí a gente sabe, né, que a Samantha não está bem da cabeça e pode afundar literalmente aquele hospital. Sem falar que ela não tem amor por ninguém, muito menos pelos pacientes, e não tem nem paciência para administrar um hospital, mesmo sabendo que ela é a dona. Aí o Geraldo, antes de sumir, ele foi bem sábio em deixar então o Dário como diretor-geral para resolver as pendências e Ângela como acionista. Bom, eles dois ocupam um cargo só, que era o Geraldo. Aí ele distribuiu então tudo ali. Aí a Ângela também tem as pastas como de dela e de seu filho Josué. E o Geraldo, gente, muita gente está perguntando aqui no canal, Geraldo morreu de verdade? Não, gente, ele não morreu de verdade. Ele fez isso para castigar a Samantha, que está fora de si. Aí o Geraldo achou melhor ele sair um pouco para amenizar então toda essa situação. E quem sabe, se a Samantha assim perdendo tudo, ela poderia então retornar às suas raízes, ser então uma pessoa boa. Aí nesse momento então a reunião aqui do conselho acontece e a Samantha, gente, já tomou várias pastilhas e começa então a delirar. Ela fica com um tom de louca, olhando para um lado, olhando para o outro e nem presta atenção que a reunião já começou enquanto um dos conselhos lá estão lendo. A Ângela também está muito eufórica, nervosa, né, porque ela mandou uma carta então fazendo alguns pedidos para reajuste então do hospital e a Samantha não presta atenção em nada. De repente vemos então que a Ângela está sorrindo, então agradecendo porque as pessoas estão concordando com o que ela escreveu, quando do nada ela começa então a delirar, como se todos estivessem olhando para ela. Aí ela começa então a gritar, chamando todos de maldito, e ela vê então que todos ali estão dando risadas da cara dela. Só que não é verdade, gente, ela está apenas delirando. Aí a Samantha começa então a gritar, chamando todos de malditos e mandando então eles pararem de rir dela. Só que quando a realidade volta, ninguém está rindo, ninguém está gritando, ninguém está fazendo nada. Está todo mundo olhando então para ela assustados. Aí ela fica então gritando e gritando ali, se estabacando, então falando besteiras, enquanto todos ficam olhando para ela assustados, porque agora ela entra então em uma crise. Aí ela diz então que ela vai matar a Ângela. Aí ela pega então uma caneta que está lá e joga então em
em Ângela. Ângela reage então imediatamente dando um soco então na Samantha, que cai desmaiada no chão. Aí então quando ela fere a Ângela, até o casaco dela jeans é furado então e vemos então uma cicatriz lá no braço. Aí Dario corre para ver então como que a Samantha está e ela apenas desmaiou. Aí então eles veem então que ela teve um choque porque ela está tomando então as pastilhas fora da conta e se dopando. Então, gente, não tem como ela assumir o hospital, nem auxiliar, nem nada do tipo. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. E aí, você gostou do vídeo? Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.